Queridos, eu ouvi no domingo o comecinho da mensagem do pastor Paulo, e é natural quando o missionário vem, ele fala sobre isso, a importância da igreja cumprir a sua missão, a igreja cumprir o ID e levar o evangelho a todos os lugares. E é interessante como alguns dias atrás eu preguei sobre isso também, e no mês de junho, que foi o mês de aniversário da igreja, todos os pastores que aqui estiveram falaram sobre isso, a importância da igreja cumprir a sua missão. E uma das coisas que o pastor Paulo falou é a questão de programação, como a igreja acaba enchendo-se de programações e acaba não cumprindo, não olhando a importância de sair e pregar o evangelho. A gente está tão ocupado com a igreja que nós não conseguimos ver aqueles que não são da igreja. E quando nós pensamos nessa questão da importância da igreja cumprir a sua missão, uma das coisas que ele disse foi a questão da compaixão. Sentir a dor do outro. Colocar-se no lugar do outro. Entender que o outro precisa que nós estendemos a mão a ele para que possamos ajudá-lo. Quando nós estávamos do outro lado, era mais fácil entender isso. Quando nós olhávamos e esperávamos que alguém pudesse nos ajudar. Mas quando alguém já nos puxou para o lado de cá e nós estamos no contexto igreja, parece que nós não conseguimos mais entender ou compreender ou sentir a realidade do outro. Na década de 70, um sociólogo, Robert Weiss, disse o seguinte, que existiriam 2 tipos de solidões. 2 tipos. Primeiro, a solidão emocional. É o sentimento de vazio e inquietação causada pela falta de relacionamentos profundos. A internet está sem som. Está sem som na internet. Nós temos o nosso contato em Pirassununga, que ele sempre me manda mensagem. Ele acha que eu estou aqui toda quarta-feira, e de quarta-feira eu fico no Secap. Aí quando eu saio do culto, está cheio de mensagem dele mandando assim, está sem som, não está aparecendo a imagem, está travando. Então, está funcionando? Então eu respondo a mensagem e falo assim, está errado aí. É bom que ele não escutou que eu falei que ele está errado, então tá bom. Mas, queridos, aí ele falou, então, isso na década de 70, que a solidão que surgiria, a primeira delas, a emocional, aonde seria um vazio e inquietação pela falta de relacionamentos profundos. Isso já na década de 70. Então, nós olhamos a questão hoje. Como as pessoas vivem essa inquietação, esse vazio, por falta de relacionamentos profundos. Segunda solidão que ele coloca é a solidão social. É o sentimento de tédio e marginalidade resultante da falta de amizades ou de um sentimento de pertencer a uma comunidade ou a um grupo de pessoas. Então, a primeira questão é a solidão emocional, que não tem relacionamentos profundos, mas também a solidão social, onde as pessoas iriam sentir falta de fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas. E aí então nós olhamos a chegada das redes sociais e como isso maquia a realidade. Porque nós fazemos parte de grupos, nós fazemos parte de comunidades, porém nós continuamos vivendo essa realidade que já foi dita na década de 70. Onde tem a questão da solidão emocional, basta nós olharmos a realidade hoje. E aí o médico é fácil quando não é virose, é questão emocional, é depressão, e manda que você tome remédio para que você possa curar essa depressão. E a questão que as pessoas, elas precisam, estão com vontade de fazer parte de um grupo, de se identificar com um grupo. Quando eu venho aí, eu lembro Itararé era uma cidade menor, e na época de carnaval tem os blocos, como eles pagavam caríssimo para ter uma camiseta para fazer parte daquele bloco. Então era simplesmente para ter uma identidade parecida com a do outro. E assim acontece em meio à sociedade, onde as pessoas querem parecer fazendo parte de um grupo de pessoas. Mas a realidade é que esses dois tipos, a solidão emocional e a solidão social, têm alcançado os nossos dias. E as pessoas estão sofrendo por consequência disso. Quem poderia dar resposta a essa realidade? Quem poderia suprir essas carências emocionais e essa questão de fazer parte de um grupo de pessoas? E também, quem poderia preencher essa lacuna emocional e social? Uma resposta bem simples, nós iríamos dizer, Jesus.
Jesus pode preencher a questão do relacionamento profundo e também fazer parte de um grupo. Isso na questão, uma resposta simples. Mas e a resposta prática? Como que a pessoa pode suprir nela a questão emocional e a questão social? Através da comunhão da igreja. Ou seja, no nosso tempo, se tem alguém ou algo que pode suprir essas carências, é exatamente a igreja. Ninguém mais pode a não ser a igreja. Por quê? Porque quando nós pensamos nessa questão emocional, relacionamentos profundos, em meio ao mundo, não se constrói mais isso. Então não há mais aquele sentimento de estar junto, de querer participar, de querer conversar, de poder confiar um no outro. E quando nós pensamos em fazer parte de um grupo de pessoas, podemos até ser sócio de um clube, a torcer para uma equipe ou qualquer outra coisa que nos leva a fazer parte de um grupo maior, mas nós sabemos que apenas o vínculo que nós temos é apenas a camisa, a bandeira, o clube, o local, mas não temos um vínculo maior. Agora com a igreja é diferente. Quando nós pensamos nessa questão de relacionamentos profundos, primeiro que a Bíblia vai nos ensinar que nós somos discípulos de Jesus e nós somos família de Deus e, consequentemente, nós somos irmãos uns dos outros. Então já quebra qualquer tipo de carência de relacionamento profundo. Alguém pode falar, pastor, mas eu sou da igreja e eu ainda tenho essa carência. Aí precisa ver se a igreja está cumprindo o seu papel igreja, aonde nós entendemos que aqui podemos construir relacionamentos profundos. E a questão de fazer parte de um grupo, nós estamos fazendo parte da família de Deus. E aí essa carência é suprida em cada um de nós. Abre em Efésios de novo, agora versículo 1 e 2. A gente vai ver como o apóstolo Paulo começa essa carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa com duas afirmações aí. Quando ele diz, fiéis em Cristo Jesus e santos que vivem em Éfeso. Ele fala de duas realidades daqueles que estão em Cristo. Ele fala de santidade e de fidelidade. Santidade refletindo na vida, através da vida, a presença de Deus em si, ou seja, Cristo Jesus vivendo em nós. A primeira realidade que ele coloca é essa, a questão de se viver em santidade. E ele fala da fidelidade, aqueles que estão em Cristo Jesus. A questão do comprometimento com a pessoa de Jesus. Então a igreja precisa entender que ela começa com essa realidade. A primeira realidade é a questão da fidelidade nossa em relação a Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. A nossa fidelidade a partir da nossa relação com Cristo e também a questão da santidade. Aqueles que foram separados para andar com Cristo. Isso já mostra a diferença que há entre o mundo e a igreja, entre a sociedade e a igreja, aonde nós temos a questão da fidelidade, aonde a nossa fidelidade a Cristo nos leva a sermos fiéis uns aos outros, e a questão de sermos separados do mundo para servirmos a Deus, nos leva então a fazer parte desse grupo. E aí é interessante algumas perguntas, e quando você lê a Bíblia e você poder tirar um pouco mais de lição, faça algumas perguntas para o texto. Como, por exemplo, onde estamos, o que temos, o que nós já recebemos, por que nós permanecemos e onde nós atuamos. Comece a fazer algumas perguntas para o texto. Não apenas leia o texto, mas comece a perguntar, por exemplo, quem falou? Quem está presente no texto? Aí você vai colocar, pega um texto do Evangelho e coloca, Jesus, os discípulos e tal pessoa. O que cada uma delas disse naquela conversa. Aí você vai colocar, com o que disse no começo e no final da conversa. Então, um exemplo.
Você pega lá o cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então começa ele clamando. E aí no final, o que acontece, o que ele respondeu, qual foi a palavra de Jesus. E aí você começa então a tirar algum entendimento daquele texto, além daquilo que você apenas leu por cima. E quando a gente olha um texto como esse, o apóstolo Paulo responde essas perguntas. Primeiro, nós como igreja, onde nós estamos? Ele vai afirmar, aí no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde nós estamos? Ele nos colocou em um lugar diferente. Então, quando Deus olha para todo mundo, todas as pessoas, Ele olha para a igreja com um olhar diferente, porque nós estamos num lugar diferente. Primeira coisa que Ele fala é que nós estamos num lugar de honra. Deus colocou a sua igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, em um lugar de honra. E esse lugar também é um lugar de conquista, aonde Deus derrama das suas bênçãos. Então o fato que nós acostumamos tanto a vir à igreja, e nós apenas olhamos a igreja com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos entender aonde Deus nos colocou na questão do lugar de honra e um lugar de conquista. Porque muitas vezes para nós igreja é só isso. É só o que os nossos olhos podem ver. A igreja vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Entender que Cristo nos conquistou para Ele e nos colocou nas regiões celestiais, onde tem nos abençoado, nós vamos entender então que nós não estamos vivendo de qualquer maneira. Nós não estamos mais na mesma situação que estávamos sem Cristo Jesus. Agora Ele nos colocou em um lugar de honra e um lugar de conquista. Então, para que a gente possa entender um pouco mais a missão, eu preciso primeiro entender o lugar que eu estou. Então, assim, numa empresa, por exemplo, se o meu patrão vem cobrar alguma coisa de mim, do meu trabalho, eu preciso primeiro saber qual é a posição que eu ocupo naquela empresa, para que eu possa definir qual é a minha função. Então, se ele me coloca numa posição X, eu tenho que cumprir exatamente aquilo que se refere à posição X. E aí quando o patrão me cobra a posição Y, eu vou falar, não, mas espera aí, isso não era a minha função, isso é outro setor, precisa ser dirigido então àquele setor. Então quando nós entendemos aonde Deus nos colocou em Cristo Jesus, já começamos a pensar de forma diferente como igreja. Nós já tiramos da mentalidade qualquer comodismo de estar apenas vindo à igreja, sentando em um banco, levantando e embora para casa, e isso é a igreja. Não, aonde eu estiver, eu sou igreja, porque Deus me colocou num lugar de conquista e um lugar de honra. Mas a segunda pergunta é, o que nós temos? Aí do versículo 4 ao versículo 6, ele vai descrever exatamente aquilo que ele já nos conquistou a cada um de nós. Diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós vimos onde estamos e o que nós temos. Ele fala de uma vocação santa. Ou seja, nos colocou em lugar de honra e de conquista e nos deu uma vocação que é uma vocação santa. E em amor, ele deixa claro que em amor, ele nos predestinou para filhos amados e irrepreensíveis. Então, se Deus me colocou em uma posição, eu preciso viver a partir daquela posição. E viver a partir daquela posição é eu entender primeiro que eu sou um filho amado de Deus, e como filho amado de Deus, eu preciso viver de forma irrepreensível. É o que Pedro vai falar na sua carta. Que no nosso tempo de peregrinação, se nós referimos a Deus como Pai, que nos portemos como Filho. Ou seja, refletindo a imagem do Pai através da nossa vida. Então, quando ele vai dizer o que nós temos, nós precisamos lembrar disso. Ele já concedeu a cada um de nós a graça e pelo amor dele de sermos feitos filhos amados de Deus e também irrepreensíveis. A questão do irrepreensível não é o fato de eu pensar assim,
Eu não peco mais, eu não erro mais, agora nós somos pessoas perfeitas. Não. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que a posição que ele nos colocou, nós iremos pecar, nós iremos errar, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos purificado dos nossos pecados. Então não há mais como nos repreender pelos erros que nós cometemos. Mas o fato é que nós, em Cristo Jesus, nós somos perdoados e lavados. E quando Deus olha para a nossa vida, Ele vai enxergar o sangue de Cristo cobrindo os nossos pecados. E agora eu sou o filho amado de Deus. Quando se nós continuássemos a ler essa carta, em outro momento ele vai dizer, lembra que outrora vocês eram filhos da perdição. Então a relação que vocês tinham com Deus, vocês estavam alheio à vontade de Deus e sem Deus no mundo. É assim que ele começa o capítulo 2, dizendo que nós, antes de Cristo, estávamos no mundo, sem Deus e alheios à vontade de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, Ele nos colocou como filhos amados e também irrepreensíveis. E qual que é o objetivo disso? Para o louvor da sua glória. Então a nossa vida em Cristo Jesus tem um objetivo de ser agora. Você e eu, nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Já não é mais para o nosso louvor, já não é mais para a nossa vanglória, mas agora para o louvor da glória de Deus. Então a nossa vida como igreja agora, eu tenho que ter um objetivo na minha vida o tempo todo como igreja, louvor da glória de Deus. A igreja se reúne para o louvor da glória de Deus. Eu procuro andar em santidade para o louvor da glória de Deus. Então tudo que nós fazemos, devemos ter como objetivo o louvor da glória de Deus. Não há outro meio de se viver em Cristo Jesus a não ser dessa maneira. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós já vimos onde estamos, o que temos, e agora o que nós já recebemos. Ele fala de redenção. Nós em Cristo já recebemos a redenção. O que é a redenção? Resumindo em poucas palavras, algo era meu, foi tomado de mim, eu fui lá e trouxe de volta porque a mim pertencia. Então o que ele está dizendo? Que a partir do pecado nós separamos de Deus, mas em Cristo Jesus Ele foi lá e nos trouxe de volta para Ele. Agora nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós somos, então, como igreja do Senhor Jesus. Nós somos família de Deus. Então nós precisamos entender primeiro que nós já recebemos agora, somos parte da família de Deus. Porque nós recebemos agora a reconciliação com Deus. E ele fala a segunda coisa que recebemos, a remissão de pecados. Os nossos pecados, pelo sangue de Cristo Jesus, todos eles foram lavados. O que ele está dizendo? Que a morte de Cristo Jesus pagou o salário do pecado. Aquilo que requeria de nós, aquilo que cobrava de nós, Cristo cumpriu a lei, entregando a sua vida naquela cruz, e assim nós somos então remidos de todo o nosso pecado. E resumindo, o que nós recebemos? A reconciliação com Deus Pai. Lembra que eu falei no capítulo 2 que ele diz que estávamos no mundo, alheios à vontade de Deus e sem Deus no mundo. Mas agora nós fomos reconciliados com Deus. Queridos, isso é fundamental, porque a gente não sabe, às vezes, qual é o nosso papel como igreja, porque nós não temos consciência dessa reconciliação que nós temos com Deus. E tendo essa reconciliação com Deus, nós somos embaixadores com Cristo Jesus. E aonde nós estivermos, aonde pisar solo nossos pés, ali se manifesta o reino de Deus. Ali está o reino de Deus. Porque nós pertencemos a Ele. E no versículo 22 e 23, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Por que nós permanecemos? Por que você e eu continuamos andando com Cristo Jesus?
por que nós não desanimamos, não desistimos, não abandonamos a fé, não abandonamos a igreja? Porque Ele nos firmou os pés na presença dEle. Deus nos colocou sob o poder de Cristo Jesus e Ele é o cabeça de todo o corpo. Então agora não é a nossa vontade, mas é pela vontade de Deus que nós permanecemos na presença dEle. É o que Paulo fala aos romanos, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é altura, não é profundidade, não é principados, não são potestades, não é a morte ou vida, fome, nudez, nada vai nos separar do amor de Deus. Porque não está firmado em nós. Porque se estivesse firmado em nós, a primeira fome, a primeira situação adversa, a primeira dificuldade, o que nós iríamos fazer? Virar as costas e ir embora. Mas como não está firmado em nós, está firmado em Cristo Jesus. E é por isso que nós sempre lembramos, Ele não desiste de nós. A diferença da nossa teologia para com outras igrejas é exatamente essa. Por que nós não perdemos a salvação? Porque não depende de nós. Depende do mover de Cristo Jesus segurando na nossa mão. Então, perseverança dos santos não é eu perseverando a minha vida, mas é Cristo Jesus segurando na minha mão dizendo, eu morri por você e eu não solto mais a sua vida. E aí então nós temos experiências na nossa vida, que nós tentamos nos afastar, que nós fraquejamos na fé, mas Ele veio com uma palavra de amor e nos trouxe de volta. E aí nós entendemos então que nós permanecemos porque Ele tem firmado os nossos pés. Então quando nós entendemos isso como igreja, nós vamos lembrar do mais importante, a pergunta, aonde nós atuamos? Deus fez tudo isso por nós. Ele nos conquistou, nos remiu, nos deu a redenção, nos trouxe de volta para junto com Ele, faz a gente permanecer na presença dEle. Mas por que tudo isso? Qual é a razão de Deus fazer com que você e eu permaneçamos aqui neste mundo, mesmo depois de sermos resgatados em Cristo? Por que quando eu falo assim, Senhor, eu creio em Senhor Jesus, tenho como Senhor Salvador da minha vida, amém. Tira daqui e manda para o céu. Por que Ele permite que a gente continue vivendo nesse mundo? E por que Ele continua deixando a igreja com as portas abertas? Quando nós pensamos numa igreja de 135 anos, talvez nós não tenhamos consciência do que são os 135 anos. A nossa vida, eu estou com 37. Pensar, esses dias eu conversando com um amigo meu que faz mais de 20 anos que eu conheço. Falei, gente, como passa rápido o tempo. Então nós não conseguimos calcular o tempo do tempo. Então imaginar 135 anos, quanta diversidade, quantas lutas, quantas gerações, quanta modernidade foi surgindo e a igreja permanece com as portas abertas. Quantos líderes passaram por aqui? Quantos presbíteros, quantos pastores, quantos diáconos, quantos departamentos existiram nessa igreja? E o tempo passou e ela continua com as portas abertas. E se a gente parar para pensar um pouco mais na questão do mundo como um todo, eu lembro quando eu estudava sobre o mapa mundi e tal, e tinha que colocar lá a União Soviética. Coloque agora, você vai ver o que vai acontecer com você numa prova, né? A União Soviética. Lá os dois países mais poderosos do mundo, as duas nações, a Guerra Fria. E aí então, grandes nações simplesmente sumiram. Mas a igreja continua com as portas abertas. E aí já imaginou? Isso 135 anos. Imagina 2000 anos. Quantas coisas, quantos governos, quantos impérios surgiram e a igreja continua com as portas abertas. Por quê? Porque é necessário a igreja cumprir a sua missão. Porque Deus continua colocando sobre a igreja o papel de cumprir a sua missão. E aí quando nós ouvimos falar sobre evangelismo, quando nós ouvimos o pastor Paulo falar da questão de ter a compaixão, às vezes nós não sentimos um sentimento de amor, de zelo por que Deus está fazendo, porque parece que nos afronta, nos incomoda, porque como assim? E aí a gente acaba investindo na missão, mas não sendo missionários, entendendo que nós somos igreja de Cristo e nós cumprimos a missão aonde nós estivermos.
Então é fácil a gente investir em missionários. Eu lembro, eu era seminarista lá em Itapeva, e tinha uma congregação bem difícil, que era numa cidade do lado, Ribeirão Branco. E aí quando eu comecei a trabalhar na igreja, que eu era seminarista, que me enviou ao seminário, o pastor dizia pra gente assim: domingo você está liberado, se quiser vir aqui no culto, quiser visitar outra igreja, você não vai trabalhar, não tem nada pra você fazer. Então fica aí sentadinho. Aí primeiro domingo eu fiquei, a gente não consegue ficar parado, né? Aí, não, vamos trabalhar nessa congregação lá em Ribeirão Branco. Aí fiz um projeto, entreguei ao conselho, o conselho então falou: não, pode ir lá e desenvolver. Acabou, uma pessoa me chamou e falou assim: seminarista, eu não consigo pregar o evangelho, eu não sei esse negócio de evangelizar, então o que eu posso é ajudar vocês financeiramente. Então o combustível do carro que vocês vão, eu vou pagar todo mês. Aí parece aqueles países europeus assim que poluem demais o mundo. Então, para que eles não diminuam a produção deles, o que eles fazem? Investem em outros países que a poluição é menor, paga para eles diminuir a poluição, para que eles possam continuar poluindo. Então, de certa forma, a gente acaba vivendo a mesma realidade na igreja. Então, já que eu não faço, mas para mim a culpa ser um pouco menor, eu dou o dinheiro, você vai lá e faz. Mas, queridos, isso é um grande prejuízo para a igreja, porque a igreja se limita apenas a algumas pessoas. É fundamental nós auxiliarmos em missões, nós investirmos em missionários, isso é fundamental, porque nós não sairemos daqui e iremos para a África. Mas lembrando que tem o nosso vizinho, tem o colega de trabalho, o amigo da faculdade, tem as pessoas que nós convivemos, que continuam necessitando de ouvir da palavra da salvação. E aí a igreja precisa cumprir o seu papel para suprir as carências do homem e da mulher do nosso tempo. E aí pensar que nós Deus, ninguém quer saber de Deus mais. Queridos, na verdade é que nós nos acomodamos de tal forma que as pessoas não sabem o que Deus pode fazer por elas. E é por isso que elas se acomodaram em relação a Deus. Sofrem caladas, tomam os seus remédios, vivem isoladas nas suas casas. Por quê? Porque a igreja não fala o que Deus pode fazer na vida delas. Esses dias atrás colocaram um vídeo na internet. Eu não sei quantos que lembram, há alguns anos atrás, uma mulher que adotou uma criança e judiava dela. Queimava ela inteira, cortou um pedaço da língua. E a cena que ficou marcada era quando entraram na casa para libertar a menina, ela estava amarrada com as duas mãos para o alto, presa no varal e tinha sido torturada por aquela mulher. Colocaram um vídeo dela na internet, ela tem uma rede social, ela colocou o vídeo contando o testemunho dela. Uma menina hoje crente, menina de Deus, ela conta a história dela e fala do casamento, que ela vai se casar em poucos dias, e ela fala o que Deus fez na vida dela. Porque apesar daquela mulher humilhar, bater, tudo que ela fazia, diz que a mulher obrigava ela a ler a Bíblia. Diz que era como um castigo para ela ler a Bíblia. E ali ela começou a entender que Deus cuidava dela, que Deus restaurava o coração dela. E ela fala da mulher sem ódio nenhum no coração. Porque ela sabe que apesar de tudo, Deus usou a vida daquela mulher para mostrar o quanto Ele amava. Então nós olhamos pessoas sofrendo no mundo, e elas não sabem que pode tirar aquele sofrimento, porque nós não falamos que esse Deus pode livrar desse sofrimento. Basta nós olharmos quando alguém fala de um problema para a gente na hora ora por aquela pessoa, e pensamos em falar de Deus para ela, ou convidar para vir à igreja, passa o tempo. E aí a gente perdeu aquela oportunidade que Deus estava nos dando, de falar que Deus pode mudar a situação daquela vida. E aí quando nós olhamos a questão da igreja cumprir a sua missão, para que ela cumpra a sua missão, ela precisa de pelo menos 3 realidades. A primeira delas é estar em Cristo Jesus. A igreja precisa estar em Cristo Jesus. Olha o que diz aí o versículo 1 que nós lemos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele fala aí de Cristo Jesus, ele é apóstolo de Cristo, ou seja, enviado por Cristo, pertencente a Cristo. Ele fala daquela igreja que é fiel a Cristo e a igreja que recebe a paz
de Cristo. Então, para que a igreja possa cumprir a sua missão, a primeira realidade, ela precisa estar em Cristo Jesus. Parece meio óbvio falar isso, parece até irrelevante falar isso numa igreja, que a igreja precisa estar firmada em Cristo Jesus. Mas, queridos, com toda sinceridade, duas coisas: pertencimento e fundamento. Quando olhamos a igreja evangélica hoje, no Brasil, e aí espalhado para o mundo, essas duas realidades estão em Cristo, pertencimento e fundamento, nós vamos perceber que muitas igrejas não estão em Cristo Jesus. Elas estão firmadas nos seus líderes, elas estão firmadas nas suas teorias, nas suas teologias, firmadas no investimento que faz, mas não estão firmados e fundamentados em Cristo Jesus. Basta nós olharmos quantas igrejas que deixaram de pregar arrependimento, condenação de pecado, a vida de procurar o arrependimento para recomeçar a sua vida com Deus, a questão de olhar Cristo como referência, como louvor o louvor da igreja, a nossa atitude como igreja, apenas louvar a Ele. Nós mudamos o louvor. Nós agora focamos apenas nas nossas carências e não mais focamos no Rei dos Reis. Basta nós olharmos a quantia de cânticos hoje que fala apenas das nossas carências, mas não dirige diretamente a Deus e aquilo que Ele tem feito. O Deus poderoso que tem agido na nossa vida, tem movido em nosso favor, e nós começamos a olhar então como a igreja focou apenas em si mesma. E aí não mais se preocupa com o fundamento que é Cristo, não mais se importa com a palavra de Cristo. Hoje o culto tem de tudo, menos pregação da palavra. Então nós pode assistir. Eu sei que muitos aqui assistem vários programas religiosos. Comece a assistir e marque quanto tempo que eles falam da palavra de Deus. Tem canais que passam o dia todo. Mas em nenhum momento você vê um pastor, um líder pegando, abrindo o texto, lendo e explicando o texto. No máximo que fazem é ler aquele texto, tirá-lo do contexto e falar da importância de contribuir para a igreja. E passa o resto do programa falando aquilo. Ou seja, Cristo já não é mais o fundamento. É interessante que a gente já passou por várias fases na igreja, onde se preocupava com dons espirituais, as manifestações dos milagres, a questão das prosperidades. Hoje já não há mais um questionamento em relação a essas coisas. Mas as pessoas estão sedentas por ouvir de Cristo Jesus. Como as pessoas querem ouvir sobre Cristo Jesus. Como as pessoas querem chegar numa igreja e está sendo falado sobre a vida de Jesus. E aí nós vamos entender porque o coração delas precisa de uma palavra que seja fundamentada na pessoa de Cristo. E também estar em Cristo e ser a agência do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. A igreja como agência do reino, fazendo a vontade de Deus. Hoje você viu uma reportagem no Jornal da Cidade aqui, estava lendo sobre os vendedores na rua. Então os vendedores que tem aí espalhados para a cidade, eles precisam de uma autorização para vender, e eles só podem vender exatamente aquilo que está na autorização deles. Isso com qualquer comércio pode ter. Então se está lá, esse aqui é um escritório, então o escritório cumpre aquele papel. Mas de repente você entra lá, está vendendo salgadinho, está vendendo refrigerante, está fazendo um lanche, está servindo almoço. Então foge daquilo que é o papel dele. E por consequência disso ele perdeu o princípio que era e por isso é multado e tantos deles têm sido fechados por consequência disso. E antigamente chegava num posto de gasolina, o que tinha no posto? Gasolina. Hoje você entra, se entrar com criança, então já quer comprar uma bola, tem urso de pelúcia, quer comer uns churros, quer não sei o quê, porque agora diversas coisas oferecendo, talvez não ache gasolina mais, né? Mas o resto você vai achar. No máximo, antigamente era a mercearia que tinha de tudo, né? Mercearia perto de casa, sei com a cardeneta, ia lá, entregava 5 pães e 2 peixinhos, trazia, marcava e voltar para casa. Mas hoje não, hoje há diversidade. Isso, infelizmente, atinge a igreja também.
A igreja, como agente do reino de Deus, ela começa a negociar os seus valores. Ela começa a andar por outros caminhos. É aquilo que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém. Essa casa será chamada casa de oração. Quando Jesus entra no templo, o que ele faz? Começa a empurrar aquele irmãozinho que está orando, derruba aquele irmãozinho que está orando, pega aquele grupo de oração e manda todo mundo ficar quieto. É isso que ele faz? Ele começa a chutar tudo aquilo que virou comércio. Então, ou seja, ele entra, os salteadores estão aqui fazendo isso. Aqui é casa de oração. Eu imagino se Jesus viesse hoje em algumas igrejas, principalmente agora na época de eleição, o que ele faria? Vocês vão ver igrejas aqui no centro, na hora de culto você vai passar, tem uns bandeirões assim. Tudo com o partido, a foto lá do bispo tal, do apóstolo tal. E aí então a igreja perde a sua questão de ser agente do reino de Deus. E aí quando a gente pensa a questão da agência, a pessoa chega na igreja, ela vem com a consciência, com a cabeça formatada, porque agora ela precisa ouvir de Deus, ela precisa aprender de Deus. Então quando ela vem, onde eu vou aprender isso? Na igreja. Aí ela entra na igreja e não se depara com isso, ela vai questionar, mas isso aqui não é uma igreja? Eu achei que aqui seria diferente. Eu lembro em 97, quando começou a despertar um desejo de mim de conhecer mais de Deus, eu falei, vou procurar um grupo de jovens. Aí eu sabia que eles jogavam bola no domingo à tarde, falei, vou passar o domingo com eles, e aí eu vou me enturmar com eles e fazer parte desse grupo. Aí fui lá, joguei bola das 2 às 4 com eles, 4 horas, para um carro, desce uma caixa de cerveja, coloca ali do lado e o pessoal começa a tomar e vai ali. Eu falei, mas peraí, eu estou com vontade de conhecer a Deus, vim num contexto como esse, e era o mesmo que eu fazia fora desse contexto. Então não é, aqui não está falando de Deus. E é aí que eu conheci a igreja presbiteriana. Então, ou seja, quando a gente olha para a igreja, eu tenho que entender que ela é agente do reino de Deus, ela está falando sobre Deus. E aí como nós entendemos isso? Primeiro, os valores. Quais os valores nós devemos ter como igreja? Os valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus é exatamente aquilo que Jesus fala no seu evangelho. Especialmente em Mateus 5 até o final do capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. Então a igreja precisa prezar pelos valores do reino. Se lá fala para perdoar, vamos perdoar. Se lá fala para amar, vamos amar. Se lá fala para que a minha mão direita faz, a esquerda não toma conhecimento, vamos fazer isso. Aí então, quando nós entendemos que a igreja precisa prezar pelos valores do reino de Deus, aí sim nós seremos uma agência do reino. E manifestar esse reino. Manifestar o reino de Deus. Então, quando nós chegamos na igreja, aquilo que eu sempre falo, e muitas pessoas depois me chamam no canto e falam, pastor, eu não consigo entender isso. Quando eu falo assim, a gente convida alguém para vir à igreja e fala o que para ela? Não olha para as pessoas. Olha para Jesus. Não fica reparando nas pessoas. As pessoas lá são pecadoras. As pessoas são assim mesmo. Você vai decepcionar, mas olha para Jesus. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Então, quando alguém entra na igreja, ela vai olhar para Jesus. Ou seja, vai olhar para cada um de nós. E se essa pessoa entra, não é cumprimentada, não é abraçada, não é olhado para ela com amor, ela vai sair daqui entendendo que ela foi desprezada por Jesus, que a Jesus não amou o suficiente e que a última chance que ela tinha, que era conhecer esse Deus, perdeu porque ela foi e ninguém abraçou. Então, quando a gente tem aquele momento especial do culto, de abraçar uns aos outros, de acolher uns aos outros, de perguntar o nome, de falar que vai orar, é exatamente aquilo que nós estamos entendendo que aqui é a igreja. Aqui tem que ser diferente. Você chega no trabalho, a etiqueta não permite hoje você chegar e abraçar os colegas de trabalho. Então você não pode chegar e conversar um pouco. Mas a igreja tem que ser diferente. Então você entrar, cumprimentar com um sorriso, se alegrar. E a gente fala assim, mas o irmãozinho lá é muito dolorido, só porque uma pessoa não cumprimentou, para ele, aquele não cumprimentar, ele está num contexto de igreja. Se fosse no mundo, ele ia olhar, não ia dar bola e ir embora. Mas se ele veio na igreja e ele não foi abraçado, ele vai olhar e falar assim, não, aqui não está a manifestação do reino de Deus. E também, e principalmente, uma igreja sustentada pela palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 13, do capítulo 1.
Capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O foco que ele está dizendo é, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então a igreja que vai cumprir a sua missão, ela precisa estar afirmada em Cristo, ela precisa ser a agência do reino de Deus, e ela precisa estar sendo sustentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro da igreja. A palavra de Deus é o que fortalece, o que sustenta a igreja. É o que o apóstolo Paulo vai falar à frente. Quando nós não somos mais meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela forma que nos induzem ao erro. Então a igreja, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. É essa palavra que vai dar sustento à igreja, vai dar sustentabilidade, a igreja vai permanecer em pé, entendendo que é aqui que ela está fundamentada. Mas quando a igreja deixa de pregar a palavra com relevância e com integridade, ela deixou de ser igreja. E deixando de ser igreja, ela deixou de cumprir a sua missão. Ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos igreja. Se não é pregada a palavra de Deus de forma íntegra, de forma relevante, que as pessoas possam aplicar em suas vidas, a igreja deixou de ser igreja. Ela se transformou num grupo de pessoas, num clube, em qualquer outra coisa, menos igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre lembro vocês porque que o púlpito é um lugar alto e no centro. Não é para que vocês possam enxergar melhor o pastor, porque o pastor é a figura mais importante da igreja, não. Porque a reforma protestante trouxe a palavra como centro do culto. E como centro do culto, ela sempre ficou num lugar de destaque. Então sempre, toda igreja que você entrar, o púlpito sempre vai ser um pouco mais alto para se referir à palavra de Deus como centro do culto. Ela que vai direcionar, ela que vai apontar o caminho, ela que vai nos garantir a salvação. E como eu falei no começo, infelizmente hoje, o que menos tempo nós temos na igreja é para a palavra de Deus. E se o pastor demora um pouco mais, meu Deus. E às vezes nós gostamos mais da oratória do que do conteúdo. A oratória me agrada, mas o conteúdo não importa. E aí as pessoas se preocupam tanto com isso, que a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E a igreja precisa, para cumprir a sua missão, ela precisa se firmar em Cristo, ser a agência do reino de Deus e ser sustentado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao longo da carta, ele vai mostrar como que é isso colocado em prática. No capítulo 4, versículo 1 ao 6, ele fala sobre a unidade da fé. Então, como que é tudo isso colocado em prática na vida da igreja? Capítulo 4, 1 ao 6, ele vai dizer: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Primeira realidade que a igreja manifesta, isso que nós ouvimos, é a sua espiritualidade. Através da sua espiritualidade. Então a igreja começa a cumprir a sua missão a partir da sua espiritualidade de três maneiras. Ele fala primeiro, uma só fé, em um só Senhor. Então a igreja começa a crer de uma só maneira em um só Senhor. A igreja tem unidade de uma forma de crer na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos que nós somos igreja, não é porque cada um pensa algo diferente sobre Deus,
mas é que todos nós olhamos da mesma forma para Cristo Jesus, e isso nos faz, então, igreja de Cristo Jesus. Então, quando eu entendo o plano da salvação, quando eu entendo aquilo que Cristo fez na cruz, e abraço isso, eu estou, então, através da minha fé, declarando que há um só Senhor, e uma só maneira de crer nesse Senhor. Então, qualquer pensamento que todos os caminhos levam a Deus, deixou de existir. Qualquer possibilidade de viver sem acreditar em Jesus e ter uma comunhão com Deus, deixou de existir. Então a igreja ela vai começar a cumprir essa missão na prática quando todos nós cremos num só Senhor e de uma só maneira nesse Senhor. Porque já imaginou como seria? O pessoal do meu lado direito, vocês vão crer em Jesus dessa maneira. Pessoal do lado esquerdo, vocês vão crer em Jesus dessa maneira. Como seria a igreja? Como seria a nossa comunhão? Então nós temos um só Senhor e uma só maneira de crer nesse Senhor. Não há outra forma a não ser como o Senhor que entregou a vida por nós naquela cruz e nos reconciliou com Deus Pai. Mas ele continua. Consagração a um só Deus. A consagração da igreja a um só Deus e a plenitude do Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Resumindo, o culto da igreja é, nós adoramos a Deus por intermédio de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo de Deus. Isso é culto da igreja. Adoramos a Deus por meio de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Então não há outra maneira de nós praticarmos a nossa espiritualidade a não ser dessa maneira, com fé, consagração e sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas a igreja manifesta também a sua missão através da comunhão da igreja. Olha o capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Querido, é lindo esse versículo. Como é bonito um versículo como esse, que diz que nós somos estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Para nós é um privilégio ouvir isso. Para nós é uma alegria falar sobre isso. Agora imagina aquela igreja que recebeu essa carta. A primeira vez que ele se coloca na frente da igreja e fala, eu vou ler a carta que o apóstolo Paulo nos enviou, preocupado com essa igreja. O apóstolo Paulo diz o seguinte, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Qual que você acha que foi a reação daquela igreja quando ouviu o apóstolo Paulo escrever isso? Será que foi alegria? Imaginar que era uma igreja dividida. Primeiro, em dois grupos. Era o judeu convertido, chamado judaizante, que abraçou a fé, e o gentio, que abraçou a fé em Cristo. Então, ou seja, cada um deles abraçou a fé em Cristo, porém, tinha suas tradições. Então, o que dizia o judeu? Como assim? Vocês só crendo em Jesus estão salvos? Não, precisa praticar a lei. Precisa passar pela circuncisão. Precisa guardar os dias de festa. Precisa praticar tudo o que a lei pedia. Não é assim. Vocês nem são descendentes de Abraão. Então existia uma divisão de grupos de pessoas dentro daquela igreja. E era natural cada um ficar para o lado direito, para o lado esquerdo, e aquele grupo dividindo a igreja. O que o apóstolo Paulo faz? Vocês não são mais estrangeiros. Não são mais peregrinos. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês agora fazem parte de uma só família. A linhagem até agora não faz diferença nenhuma. Vocês estão em Cristo Jesus. Agora vocês fazem parte de um só povo. A primeira coisa que ele fala é através da aproximação. O pastor Ezequiel, alguns dias atrás, aqui ele falou de uma foto que ele tirou numa ceia, que ele foi, não foi aqui que ele falou, onde ele falou? Foi para... É um cálice, foi aqui mesmo, né? Isso, foi o domingo que ele pregou sobre a ceia. E aí ele fala, tinha várias pessoas de vários países, vários lugares, e ele imaginou aquilo ali vai ser exatamente o céu, onde pessoas de todas as nações estarão num só lugar, louvando a Deus e participando com ele à mesa da ceia que ele prometeu.
Então, quando nós entendemos isso, a aproximação que Deus faz a partir da cruz na nossa vida. Tinha um amigo meu que falava assim, eu conheço você faz tempo, faz uns 2000 anos, não faz? Nos conhecemos lá na cruz. Lá na cruz que eu conheci você. Então, ou seja, a cruz traz reconciliação, traz aproximação. E eu sempre falo isso, que o único lugar que todos tenham o mesmo valor, a mesma importância, é na igreja. Então, quando você vai em outra área da sociedade, você vai perceber claramente, ali estão os doutores, ali estão os fulano de tal, ali estão as pessoas importantes, e o outro lado estamos nós. Né? Então, todo mundo ali, então cada um fica no seu cantinho. Igreja não é assim. Igreja, todo mundo tem o mesmo valor. E eu sempre falo que Deus é tão sábio nessa visão que Ele tem, nessa questão de olhar a igreja como um só corpo, uma só família, que até o dízimo, todo mundo dá o mesmo valor. Aí fala assim, não, mas aquele fulano de tal quer mandar na igreja porque o dízimo dele é maior. Por que é maior? Ele dá mais que os 10% dele? É o mesmo que o outro dá, 10%. Então não tem dízimo maior do que o outro. Então simplesmente eu dou a 10ª parte daquilo que Deus tem me dado. Então quando eu, graças a Deus, não tenho a mínima noção de quanto quem dá dízimo na igreja. E não tenho preocupação de olhar quem dá dízimo ou quanto que dá. Mas quando a gente começa a falar assim, não, fulano de tal, que lá tem que cuidar bem dele, porque... Não, querida, os 10% que você dá é o mesmo valor dos 10% que ele dá. Por quê? A unidade da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala então dessa questão da aproximação que Cristo Jesus nos trouxe. Hoje nós somos família de Deus. Você e eu temos o mesmo sobrenome. Nós vivemos de famílias diferentes, porém agora em Cristo nós somos membros da mesma família. Ele fala de comunhão, ambos fez um. E ele fala de compartilhar, tendo o mesmo fundamento que é Cristo Jesus. Então não é mais a tradição judaica, não é mais a vida do gentil, mas agora o mesmo fundamento que é Cristo Jesus. Mas no capítulo 4, versículo 7, uma terceira forma que ele mostra que a igreja manifesta a sua missão, diz assim no capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí no versículo 10 ele diz, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, a igreja manifesta a sua missão através também do seu serviço. Primeiro, através da sua espiritualidade, crendo em um só Senhor e crendo da mesma forma nesse Senhor, através da comunhão, entendendo que nós somos um só em Cristo, mas também através do seu serviço. A igreja manifesta a sua missão através do seu serviço. Mais uma maneira que Deus tem honrado toda a igreja. Cada um de nós temos pelo menos um dom. Não há no corpo de Cristo alguém que não tenha um dom. Não há alguém que não tenha um lugar para trabalhar na igreja. E aí quando nós entendemos isso, a igreja cumpre a sua missão. Nós recebemos o dom, nós recebemos aquilo que Deus nos concedeu para, a partir disso, edificar a igreja. Nenhum dom é para edificação própria. Todo dom que Ele dá é para edificação do meu próximo. É aquilo que eu sempre digo. Deus me deu o dom de pregar. Agora, se eu ficar pregando no espelho lá de casa, eu não vou pensar que eu vou ficar mais crente por causa disso. O dom que Deus me deu é para edificar o outro. Aquele que deu o dom da fé é para edificar o outro. Não adianta a pessoa ter o dom da fé e profetizar apenas para si mesmo. Não, aqui é para mim, eu tomo posse disso, Deus vai fazer isso na minha vida. O dom da fé traz edificação para o outro. Vocês lembram daquele filme O Todo-Poderoso? O primeiro? Que ele zomba de Deus, reclama de Deus e fala que Deus não faz nada. Deus fala, então fica no meu lugar uma semaninha. Depois de uns dias ele chega e pergunta, e aí, já ajudou alguém? Aí ele pensa, já. Quem se ajudou? Vocês lembram o que ele fez ou não naquela semaninha? Tinha um carro velho, deu um carro novo para ele. Foi mandado embora do emprego, colocou como âncora do jornal. E a única coisa que ele tentou fazer era a moça gostar dele, mas como isso era o livre-arbítrio dela, não tinha como gostar dele forçado. E aí quando a gente olha uma realidade como essa, é o que a gente faz. É aquilo, eu já falei aqui uma frase que eu vi uma vez, se Deus respondesse todas as suas orações dessa última semana, o que teria mudado no mundo? Se Deus respondesse
todas as suas orações da última semana, o que teria mudado no mundo? Aí você responderia assim, no meu mundo, muita coisa. Mas a gente começa a pensar e a gente percebe que o foco sempre é nós. Aquela foto que você olha. Por isso que ninguém gosta de ver álbum de fotografia de casamento, né? Se você não foi, menos ainda. Chega na casa das pessoas, pastor, vamos ver a foto de casamento? É o álbum que você vai ver mais rapidinho. Porque você não está ali. Agora, se você pega uma foto que você foi naquele evento, quem que é a primeira pessoa que você procura? Segunda coisa, você ficou bem na foto. Terceira, se não ficou bem, você começa a procurar quem não ficou tão bem assim também. Mas eu falei, então... eu sempre, não sei porquê, eu sempre me acho gordo nas fotos. Sempre eu olho, eu estou meio gordinho. Mas quando a gente percebe isso, como a igreja perde essa questão de olhar o seu serviço. E servir a igreja é exatamente, estou servindo o meu próximo. E aí quando nós tivemos o trabalho lá no final de semana do IEDA, que juntou IEDA e Hortência, a gente começa a entender que o trabalho ali, apesar de Deus nos abençoar, nos dar o crescimento, a cuidar do nosso coração, o trabalho nosso é para aquelas crianças. Então tudo que a igreja deve fazer é sempre olhando o seu próximo. E aquilo que eu sempre falo, quando o ministério da igreja está preocupado apenas em olhar para dentro dela, o ministério está errado. Então você, não, pastor, eu lembro naquela época que tinha as coreografias, né, na igreja, todo mundo queria coreografia. Aí eu pastorei uma igreja, tinha 5 adolescentes apenas na igreja. Elas queriam porque tinha que ter coreografia, porque senão iam acabar perdendo elas. Eu falei, vocês querem coreografia só para vocês ficarem na igreja? Vamos fazer o seguinte, ensaie aí por uns 30 dias, depois vocês vão apresentar no culto, na hora do louvor, mas lá no fundo da igreja. Na hora que tiver todo mundo cantando, levantando a mão, chorando, vocês fazem a coreografia lá no fundo. Ah, não, pastor, mas não tem graça. Eu falei, então não é para Deus. Então se é para Deus, você ficaria tranquilinho lá no fundo. Agora, se você quer estar na frente, já perdeu o foco. Ou seja, ministério da igreja, eu tenho que olhar quem está fora. Quem que eu quero alcançar? Quem está perdido lá? Como isso pode ser útil para alcançar essa pessoa? Então, ministério, para ficar preocupado só com ele, perdeu o sentido de ser igreja. Mas, como que a gente faz o nosso serviço? Primeiro, compromisso com a obra de Deus. A gente tem que ter compromisso com a obra de Deus. Se não tem compromisso com a obra de Deus, que no caso é a igreja, a gente não vai conseguir desempenhar nenhum serviço. A gente não vai conseguir fazer nada. Através dos dons concedidos e os ministérios da igreja local. A igreja precisa cumprir a sua missão, através da sua espiritualidade, da comunhão e do seu serviço. Porque, como nós falamos, na década de 70, já teve um sociólogo que disse 2 carências do ser humano: relacionamentos profundos e fazer parte de uma comunidade. Isso na década de 70. Nós estamos aí, 2014, caminhando para o final dele. Já passou tanto tempo. E qual que é a carência das pessoas hoje? Relacionamento profundo e fazer parte de um grupo de pessoas. Eles querem fazer parte de um grupo e eles precisam de relacionamento profundo. A igreja pode fazer isso. Entrou alguém aqui, através da nossa espiritualidade, ele começa a suprir as suas carências. Através da nossa comunhão, ele entende que faz parte de um grupo. Através do nosso serviço, ele começa a ser alimentado com a palavra de Deus. E aquilo então mostra a ele que ele pode ter relacionamentos profundos e pode fazer parte de uma comunidade. Aí ele vai entender o que é a igreja. Então quando nós pensamos em missão, não é apenas o fato de você ir para o outro lado do mundo e pregar o evangelho. Mas é o fato de você vir para a igreja, entender que aqui é o corpo de Cristo, a família de Deus, e dar o seu máximo durante um culto. Ao ouvir a palavra, ao cantar louvores, ao orar. Esses dias me perguntaram, pastor, a nossa igreja proíbe, né, ajoelhar na hora do louvor ou na hora da oração final. Eu falei, nossa, alguém já falou isso de púlpito, que é proibido ajoelhar na hora da oração final aqui? Não, pastor, mas acho que pelo tempo que eu vejo, é isso que acontece aqui. Queridos, aqui não é um monte de marionete ou louvor sincronizado, né, igual aquele nado sincronizado. Gente, agora todo mundo levanta a mão, agora a outra. Não vai acontecer isso. É a liberdade que Deus coloca no nosso coração de você poder
está sofrendo. É aquilo que eu sempre falo ao pessoal do louvor. Vocês não estão cantando. Tem dia que eu venho aqui, eu quero apenas refletir naquela letra, eu quero ouvir o que está sendo dito, eu quero, colocar minha vida diante de Deus. Na hora da oração, o irmão na hora do louvor ficou com a boca fechada, ficou sentado. Querido, é o que está no nosso coração e dar o meu melhor. Talvez o meu melhor naquele dia era ficar em silêncio o tempo todo. O meu melhor era chorar. O meu melhor era se colocar em pé, era ajoelhar para orar, era abraçar meu irmão. Mas entendendo que quando eu venho aqui, eu preciso entender que alguém está olhando para a minha vida. E a minha reação vai ser importante para ela. E aí poder então viver como igreja, como família de Deus. Cumprindo a missão que Deus nos deu. Ronaldo Lidório, que é o maior missionário que a igreja presbiteriana tem hoje, ele fala o seguinte, que ninguém vai ser bênção do outro lado do mundo se não for no seu próprio quarto. Então não adianta eu querer ser missionário do outro lado do mundo se eu não conseguir ser um missionário aonde eu estou. Não vou ser bênção em nenhum outro lugar se eu não for bênção aonde eu estou. Então a igreja, ela pode investir e deve investir em missões. Mas ao receber essas pessoas, ela precisa ser igreja. Para que a pessoa chegue aqui e experimente desse amor de Deus.